Papa Francisco diz que a morte de Jesus na cruz foi o fracasso de Deus. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quando temos um conhecimento superficial e raso sobre a Bíblia, que é palavra de Deus, ou quando nossas convicções religiosas se baseiam apenas no que nos contaram e não em nossa própria experiência com Deus e sua Sagrada Escritura, o que acontece é o que vemos no vídeo a seguir. Se torna muito fácil ser enganado por alguém que usa as palavras Jesus e Deus, se torna impossível identificar onde está o engano e o ensino contrário à Sagrada Escritura. A pessoa se torna presa fácil do emocionalismo e da influência de homens. No vídeo que vem logo a seguir, o Papa Francisco, que é uma figura pública de influência mundial, teve a petulância de afirmar diante de uma multidão e ainda ser filmado, que carrega em seu bolso a história do fracasso de Deus. Só por essa frase, nem seria necessário ele continuar a explicar o que queria dizer. Já era o suficiente para um cristão rejeitar ou desconfiar da intenção dele. Mas, pelo contrário, ouvimos aplausos. Não se percebe nenhuma reação contrária, nenhuma crítica. Quem se levantaria contra a posição do Papa? Mesmo que ela esteja blasfemando contra o próprio Deus? A reação da multidão é uma reação de uma massa manipulada, conduzida a não ler a Bíblia. Sem pensamento crítico próprio, sem questionar uma declaração tão absurda quanto dizer que a história da vida, do sofrimento e da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, é a história do fracasso de Deus. Ele nem tocou no fim da história, que foi a ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte, pois a morte não podia detê-lo, e foi exaltado por Deus Pai. E essa obra de Jesus na cruz foi exatamente a história do amor de Deus, e não do seu fracasso. Na Bíblia, o livro de Deus que quase ninguém lê, no livro de João, apóstolo de Jesus, no capítulo 3, versículo 16 a 18, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A cruz de Cristo é a maior prova de amor de Deus pelo pecador. Não há forma nenhuma de relacionar Jesus, sua vida e sua morte com a palavra fracasso de Deus. O Papa Francisco lançou a declaração na mente de milhares ali presentes e pelo globo, através da TV e internet. Será que alguém ali presente percebeu o absurdo na declaração dele? Será que o que a imagem desse homem representa para aquela multidão e para milhares de pessoas no mundo impediu-os de pensar por si mesmos e ter um senso crítico de uma declaração dessas? O Papa Francisco não anda com a Sagrada Escritura de Deus no bolso. Ele anda com o livro da história do fracasso de Deus. Não só anda no bolso, como tem a coragem de declarar isso ao mundo, sabendo ele que o povo sem acesso à Sagrada Escritura não consegue nem perceber a blasfêmia do que ele afirmou. Mas sabe de uma coisa comum a todos nós? Eu que escrevo, você que está lendo, o Papa Francisco, nós todos morreremos e estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele, e nesse dia o Papa vai descobrir que nem de longe a história de Jesus e sua obra na cruz foi o fracasso de Deus,
mas sim todo o seu amor demonstrado em oferta de salvação ao pecador, inclusive a ele mesmo. Essa declaração está inteiramente visível de que esse Papa, sim, é o falso profeta e está preparando o caminho para o anticristo. Só não acredita ou vê quem não quer, porque estão com os olhos tapados e os ouvidos também tapados. Irmãos, vejam então o vídeo a seguir. Fiquem com Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried, Con estas dos cosas with these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope.